Após a verificação, teste e implementação do circuito, então nós podemos modificar esse mesmo circuito aqui, fazendo agora como exemplo um circuito sequencial. Para tanto, a gente não precisa modificar esse circuito nem apagar ele. Somente alguns detalhes aqui que dá para ajustar mais esteticamente, né, para melhorar a ligação. E podemos fazer um outro circuito diferente aqui embaixo. Como por exemplo um circuito sequencial agora. Esse aqui é um circuito somente combinacional, vamos partir para o circuito sequencial. Como um dos principais que tem os contadores. Circuitos sequenciais teriam principalmente os flip-flops, que dão origem às memórias e aos contadores. Então vamos passar um contador como exemplo aqui. Na categoria Counter de contadores, daí encontramos aqui os seguintes símbolos. CB16CE, que seria o C de contador, o B de contador binário, e 16, um contador de 16 bits. Então, geralmente esses números aqui dão o número de bits que o contador pode ter. Então, temos contadores de 16 bits, 2 bits, 4 bits, 8 bits e assim por diante. E alguns modelos diferentes de contadores. Por exemplo, o computador CB16CE. Esse é um contador de 16 bits. Caso se queira mais informações sobre ele, basta clicar em Symbol Info novamente. Ele vai abrir a nova janela indicando o símbolo, explicando o que significa esse símbolo aqui. Então CB16CE seria um contador binário cascateável de 16 bits, com Clock Enable e Asynchronous Clear. Então CE é o Clock Enable, habilitação do clock, e Clear assíncrono. Ele dá uma introdução explicando o funcionamento resumido do contador, desse circuito aqui, e a tabela verdade dele, que indica isso daqui, ó. CLR, se ela tiver no nível lógico alto, que é a entrada Clear, então ele já zera as saídas do contador, a saída TC, que é o término da contagem, e a saída CO, que é Clock Enable Output. 0 na Clear e 0 no Clock Enable, daí ele pausa o contador, quer dizer, ele não modifica a contagem que ele está no momento que foi modificada a entrada CE aqui para 0. Ele não modifica o estado do TC, que é o término da contagem, e o CO ele deixa em 0, quer dizer, ele desabilita a entrada do Clock Enable. O Clock Enable Output também é desabilitado. É utilizada essa saída aqui e a entrada Clock Enable também para ligar os contadores em cascata. Para o funcionamento desse contador, o Clear tem que estar em 0, o Clock Enable em 1. Aí a cada mudança na borda positiva, ou seja, de 0 para 1, do nível lógico baixo para o nível lógico alto da entrada C, ele incrementa a contagem nas saídas do contador. QZ a Q0, então o contador de 16 bits seria Q15 a Q0. O TC ele vai ser acionado a hora que essa contagem aqui estourar, ou seja, a hora que ela chegar no limite máximo dela e que todos os valores de todas as saídas forem 0, forem 1, quer dizer. E o CO também é ativo quando for 1, o valor das saídas, de todas as saídas aqui. Lembrando que o CO, se não tiver habilitado o CE, aí ele não habilita a saída dele. Não vira 1, tá? Tá aqui a explicação. O CO é TC vezes o CE. Então, o término da contagem foi ativo, o CO é ativo também. Se o Clock Enable estiver ativo também, né? Então, esse seria esse circuito aqui, CB16CE. Para um exemplo, vamos utilizar um contador aqui com menos bits, por exemplo, um contador de 4 bits. CB4CE, ou de 8 bits, CB8CE. Lembrando, contador de 8 bits é possível contar, executar uma contagem em binário de até 0 a 255 vezes. Como o contador funciona mediante a variação dessa entrada de clock dele, que é a entrada C, a entrada síncrona dele, toda vez que ela modificar o valor dela do nível lógico baixo para o nível lógico alto, ou de 0 para 1, então ele consegue contar 256 variações dessa entrada aqui de 0 para 1.
Isso para funcionar, é claro, tem que ter o clear aqui em 0 e o CE em 1. Vamos pegar como exemplo aqui a contagem então de uma outra chave, do número de acionamentos de uma outra chave aqui de 0 para 1. Então a gente pode chegar aqui e pegar e colocar uma entrada aqui já para a chave no I/O Marker. O CE tem que estar em 1 e o Clear tem que estar em 0. Eu venho para os Symbols aqui na categoria Generic. Generic não, General. Encontro aqui o VCC por nível lógico alto, que é 1. E o GND por terra, que é o nível lógico baixo, o 0, VCC e o GND. Aí posso prosseguir a ligação aqui aos respectivos terminais. Então coloco Enable em 1 e o Clear em 0. Aí ele vai contar toda a vez que essa entrada aqui modificar o valor dela de 0 para 1. Ele executa essa contagem aqui para saídas. As saídas estão aqui. A gente pode observar que essa saída está diferente das outras, que ela apresenta um retângulo ao redor dela. Isso indica que essa saída aqui está na forma de barramento de 8 bits, como está aqui, ó, Q72.0, 8 bits. Então eu posso fazer o quê? Eu posso ligar aqui 8 saídas de uma vez nesse barramento aqui. Como eu tenho 8 LEDs, eu posso utilizar os 8 LEDs para ligar essa saída aqui. Porém, aqui em cima eu estou utilizando o LED 6 já. Então eu tiro esse LED daqui para ser utilizado ali embaixo. Então lembrando que essa saída tem que ser apagada porque está sendo utilizado um LED ali. Eu posso pegar e colocar outra saída qualquer aqui genérica no lugar dela. Ele criou outra saída ali que não vai ser utilizada, né? Pode não ser utilizada. Se quiser eu posso ligar outra saída aqui, por exemplo, um segmento do display de 7 segmentos, né? Ou ligar os 8 segmentos de cada display aqui, ó, nessa saída, aí tanto faz como vai ser efetuada a ligação. Para ligar os LEDs aqui, simplesmente eu pego aqui a saída normal, que é o I/O Marker, clico ali, ele já identificou como uma saída, chego e ajusto essa saída que eu quero para cá, né? Ele tem um filamento aqui, ou um fio de ligação mais grosso, simbolizando que são 8 bits ao invés de um só. Quando você tem mais de um bit, ele simboliza dessa forma aqui a ligação, ao invés de ser um fio como esse simples aqui. Feito isso, eu retorno ao meu arquivo Nexus 3 e verifico ali, ó, uma chave para ele executar a contagem. Vou escolher uma chave aqui, por exemplo, a última chave é a chave 7. É a primeira chave da esquerda para a direita na ordem das chaves ali. Apago ali. E tiro o sinal de menor e maior dela. Então eu vou utilizar a SW7. A SW3 e a SW4 eu mantenho aqui. Por quê? Porque eu ainda estou utilizando no circuito de cima, que eu não preciso apagar. Então eu coloquei a SW7 para ser utilizada ali como entrada. E agora a saída eu vou ligar os 8 LEDs de uma vez. Eu procedo da seguinte forma, eu seleciono a linha dos 8 LEDs aqui, clico com o botão direito e coloco um Comment Lines. Ele tirou o comentário das 8 linhas indicando o quê? Que eu vou utilizar os 8 LEDs. Esses LEDs para serem utilizados na forma de barramento tem que estar com sinal de menor e maior. Então eu coloco o sinal de menor e maior de volta aqui no pino 6 para ele fazer parte de uma saída só em barramento. Está aqui, ó. Agora eu estou utilizando os 8 LEDs de uma vez. E o SW7 além do SW3 e SW4. Eu retorno para o meu circuito, renomeio os marcadores de entrada e saída. Então de entrada agora vai ser o SW7. E o de saída aqui, ele já está indicando
pelos parênteses ali, que são 8 bits. Por essa saída aqui que foi criada nova, XLXN_12. Entre parênteses, o número de bits desse barramento aqui. Então, uma saída que não é um bit só, é um conjunto de bits. Eu clico com o botão direito em cima dela, escolho o Rename Port. Aqui ele me dá a opção Rename de Branch Bus. Eu posso vir aqui embaixo, escolher Rename Branch, que é o tronco, seria o tronco que eu tenho ali, tronco de bits ou de saída. Eu apago o nome que eu tenho ali e troco pelos pinos que eu quero no arquivo CF, que seriam LED. Como eu tenho 8 LEDs lá, numerados de 0 a 7, eu coloco aqui LED 7 2.0, Apply. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que essas saídas Q, elas estão numeradas, são 8 saídas, Q0, Q1, Q2, Q3 até Q7. Elas vão estar ligadas respectivamente aos LEDs aqui na mesma ordem. Saída Q0 ao LED 0, a saída Q1 ao LED 1, Q2 ao LED 2, até a saída Q7 ao LED 7. Esse 7 2.0 indica a ordem dos LEDs aqui. Quer dizer que o LED mais significativo é o LED 7 e o menos significativo o LED 0. Para quê? Para ficar em conformidade com as saídas aqui. A saída mais significativa do bit mais significativo da contagem vai ser a Q7 e o menos significativo Q0. Isso seria o Big Indian Notation ou Little Indian Notation. Se eu modificar essa ordem aqui e colocar LED 0 2.7, então a saída Q7 aqui desse barramento da saída do contador vai estar ligada ao LED 0, a Q6 ao LED 1, a Q5 ao LED 2 e assim por diante, até a Q0 estar ligada ao LED 7. Então eu inverto a ordem de significância dos bits aqui de um barramento para o outro, de acordo com o que está entre parênteses aqui ou entre chaves. Que seria o quê? A ordem justamente do bit mais significativo para o menos significativo. Desse modo, como a ordem está igual, então o mais significativo seria equivalente ao LED 7, que vai indicar o bit da contagem mais significativo. Para a entrada eu inseri o SW7, ou seja, esse contador aqui, como o CE está ligado em 1 e o Clear está ligado no GND, no nível lógico baixo, ou bit valor 0, ele vai funcionar toda vez que eu variar a contagem do SW7 aqui de 0 para 1. Lembrando também, recordando que o CO, como é saída, e o TC, como são saídas, eles estão na ordem aqui, ó, embaixo e em cima, e à esquerda as entradas. À direita aqui do bloco, as saídas do símbolo lógico, né, do bloco do símbolo lógico. As saídas não precisam ser conectadas a nada. Se quiser eu posso deixar elas em aberto. Agora as entradas têm que ser conectadas, porque senão uma entrada pode ficar em flutuação. Ela não fica no nível lógico definido. Principalmente quando ela está conectada a um pino aqui. Então se esse pino do FPGA não estiver ligado a nada, ele vai ficar em flutuação. Agora as saídas eu posso deixar elas em aberto. As entradas aqui, como a gente vai ver depois, elas podem ser ligadas juntas, inclusive com essas do circuito aqui de cima. Mas as saídas nunca podem ser ligadas juntas. Por quê? Porque se uma saída der um valor diferente da outra, você tem um curto-circuito, queimando uma das saídas, né? Ou as duas saídas também, né? Eu vejo aqui o arquivo CF, se ele está ok. Então ele está com os LEDs aqui todos ativos, eu vou utilizar os 8 LEDs de uma vez agora e as chaves aqui, incluindo a chave 7. O circuito de cima ele vai funcionar independentemente também do circuito aqui de baixo. Assim como o circuito de baixo também vai funcionar independentemente do circuito de cima. Então eu posso acionar SW3, SW4, SW7, que um circuito não vai interferir no outro. Aí vamos verificar aqui para salvar todos os arquivos. Então ele vai salvar esse arquivo do diagrama esquemático e esse arquivo aqui da pinagem, o CF. Eu passo o Design Rule Check também para checar o diagrama esquemático. No console aqui me mostra Start DRC, não foi detectado o erro nem o warning. Como eu modifiquei o circuito no diagrama esquemático e a pinagem dele, eu tenho que rodar a síntese
e a geração do arquivo, a implementação do design, né, e a geração do arquivo de programação. Se eu tivesse modificado somente a pinagem dele, a síntese poderia ser igual, só que o arquivo, a implementação do design, eu teria que rodar novamente. Então não precisaria rodar o processo de síntese outra vez. Mas nesse caso, como modifiquei o arquivo do circuito lógico aqui e modifiquei a pinagem, eu tenho que rodar as etapas novamente para gerar o arquivo de programação. Então eu venho aqui no run, ou run all. Porventura aqui ele rodando, me deu o erro aqui. Ele gerou, me deu 2 erros. Se eu vier na aba de erros aqui, eu verifico qual erro que ele me indicou. Eu posso subir aqui e verificar o erro. Aí esse erro que ele está me indicando, ele está me dizendo o seguinte: um componente, um par de componente de clock, de A ou B, de bloco de entrada e saída, ou de multiplexador, buffer, foi encontrado no local em que existe um par de grupos de bloco de entrada e saída, ou buffer, para um clock otimizado. O clock AOB componente SW7 está colocado no pino T5. Daí esse componente está localizado ali, ó, nesse local aqui, ó, para conexão com o bloco lógico aqui do contador. Aí ele está indicando o seguinte, que esse pino T5 aqui está em um local em que não é indicado para ser colocado aqui como sinal de clock de contagem, ou sinal síncrono. Se ele for ser utilizado como sinal síncrono para a entrada de um contador, que é essa entrada que tem um triângulo aqui invertido, né? Aí eu tenho que colocar essa declaração aqui na linha de configuração do pino. Essa declaração de Clock Dedicated Route. Então eu venho aqui, copio ela e volto no arquivo Nexus3 Master UCF. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse pino que eu estou utilizando aqui para a contagem, para a entrada do contador que está ligado à chave 7, ele não está configurado como uma rota de clock. Então eu tenho que deixar ele configurado como se fosse uma rota de clock. Então eu chego ali e coloco aquela opção para o pino, né? Aqui, dou Ctrl V, pronto. Agora eu indico ele como se fosse para funcionar também como uma rota de clock, de um sinal de clock. Por que disso? Salvo tudo aqui novamente, né? Aí por que disso? Porque esses circuitos de clock que utilizam o sinal de clock, eles têm essa entrada assíncrona como circuito de contagem. Daí essa entrada assíncrona é para ser utilizado com pino, se ele vem de fora do FPGA, com sinal de alta frequência. Então tem que ser uma rota especial aqui para o sinal de alta frequência. Mas aqui no caso do contador a gente pode utilizar ele também com pino assíncrono, com pino ligado ao sinal assíncrono, como é esse do SW7. O sinal assíncrono ele não tem uma frequência definida, ou seja, eu posso especificar ele na entrada dele, como é uma chave, como 0 ou 1. Desse modo eu indico daí que isso daqui pode ser utilizado também, ou o pino que está ligado ao SW7, que seria o T5, pode ser utilizado também como um sinal de clock, como a entrada do sinal de clock por um componente desses aqui, num contador. Aí eu salvei tudo ali, passo o Design Rule Check novamente, aí aqui a gente pode ver que eu modifiquei somente o arquivo CF, que seria referente à pinagem. Então não modifiquei aqui a lógica do circuito, ou a configuração do circuito que eu tenho, o design dele. Então a fase de sintetização, ela já passou, eu posso utilizar a mesma, mas a implementação do design para frente eu tenho que rodar novamente, de acordo com o meu arquivo CF, principalmente aqui no mapeamento que deu erro. Então para rodar esse processo único aqui, eu clico com o botão direito em cima dele e coloco o RAM. Ele vai rodar novamente a implementação. Ele me deu um sinal indicando o warning, que provavelmente deve ser esse daqui, ó, indicando isso mesmo.
que eu peguei e coloquei aqui na entrada do contador um pino que não é indicado para ser um caminho ou um sinal de clock, um sinal síncrono aqui. Mas eu sei disso e já coloquei lá a observação e a nova configuração do pino para ele funcionar como um pino assíncrono, um sinal assíncrono. Rodei então essa parte, ele só passou com warning aqui, mas o restante aqui deu certo. E aí com warning dá para ser compilado novamente, sintetizado, né? E dá para gerar daí o arquivo de configuração do FPGA. Como eu rodei essa etapa em separado só com RAM, eu clico com o botão direito em Generate Programming File e coloco um RAM nele outra vez. Se eu colocar um Rerun All, ele vai rodar todas as 3 etapas novamente, como eu já rodei as 2 aqui, a sintetização, a implementação do design. Então só me falta rodar agora a geração do arquivo de programação. Então só dou um run aqui para ele rodar essa última etapa. Finalizando, o arquivo .bit que foi gerado é o mesmo, porque eu modifiquei o design desse arquivo aqui, incluindo mais o circuito do contador, incluindo mais pinos e assim por diante. Então aqui no Adept eu não preciso modificar o arquivo, mas o conteúdo dele foi modificado. Então o arquivo continuou o mesmo, mas o conteúdo dele foi modificado. Foi modificado quando? Quando ele terminar essa fase aqui, do Generate Programming File. Então ele terminando essa fase aqui e o arquivo já selecionado aqui, eu posso dar novamente somente um program ali. Aí ele vai carregar com esse arquivo atualizado para lá, para a placa. Novamente para esse circuito, efetuando-se o download, agora da nova versão desse circuito, ele vai funcionar agora com o circuito contador que vai utilizar os 8 LEDs. Então o LED anterior, que seria o LED 6, agora está desativado. Ele vai contar o acionamento da chave 7, que seria a última chave aqui da direita para a esquerda, ou a primeira chave da esquerda para a direita. Então vamos acionar ela e, de acordo com o circuito contador, ele conta na borda de subida, ou seja, a hora que eu mudo o sinal dessa chave aqui de 0 para 1, ou seja, a hora que eu passo ela de desligada para ligada, eu aciono ela. Tá ali, ó. Ele vai efetuar a contagem agora pelo barramento dos 8 LEDs. Porém, a contagem já não deu certo aqui. Por quê? Pela presença do ruído da chave. Ou seja, essa chave aqui ela não tem um contato perfeito. Então, pelo ruído ocasionado pelo contato, principalmente que é um contato mecânico, ele vai causar muitas variações do sinal dessa chave aqui de 0 para 1 e de 1 para 0 para a entrada para o pino correspondente, que seria o SW7, para a entrada do FPGA. Dessa forma, é necessário que se coloque um filtro para cá ou se estabeleça um circuito para debouncing dessa chave aqui. Esse circuito para debouncing vai ser comentado a seguir.